Boa noite a você que se liga aqui no canal TV Daqui. Estamos hoje com um convidado especial, né, para esse momento. O tema hoje é psicoterapia reencarnacionista como ferramenta terapêutica de autoconhecimento. Ele é psicólogo, psicoterapeuta reencarnacionista, supervisor a psicoterapeutas, palestrante e ministrante de cursos da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. De Passo Fundo, Ricardo Ortiz Polis. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite, bom dia ou boa tarde para você. Não sei qual horário vai estar nos assistindo. Agradeço muito, Luiz, o convite, né, e o próprio pessoal da TV Daqui, a oportunidade. É sempre uma alegria muito grande falar sobre psicoterapia reencarnacionista. Nós é que agradecemos, Ricardo, a tua disponibilidade, né, de nos atender. Vamos começar já nesse assunto que se refere à terapia reencarnacionista. O que é a psicoterapia reencarnacionista, Ricardo? Essa, eu acredito que é a pergunta-chave, é a pergunta básica desse nosso tema, porque ela é uma terapia, ela se coloca como uma nova psicologia, né, que vem ampliar a psicologia atual, ampliar as terapias de vidas passadas, né? Ela surgiu em 96 com o Dr. Mauro Quitico, então ela já tem uma bagagem aí de tempo de experimentação, de funcionamento, de testagem, né? Também está embasada aí em torno, hoje nós temos 6 livros, né, que ajudam a dar um embasamento para essa terapia. Então veja, Luiz, ela ajuda a gente entender o nosso propósito encarnatório. O que nós estamos fazendo aqui, né? Para onde é que a gente vai depois? O que acontece com o espírito depois que deixa essa roupagem física, né? Então, ela ajuda nós encontrarmos o nosso propósito. Mas veja, Luiz, todos sabemos a questão da reforma íntima, né? A reforma íntima, se melhorar, isso é comum, né? Estamos aqui para se melhorar, certo? Ok. Sim, nós estamos para se melhorar. Mas esta ferramenta, a psicoterapia reencarnacionista, ajuda o Luiz identificar o que o Luiz veio melhorar. O que o Ricardo veio melhorar. Então é a proposta individual, porque a proposta coletiva de todos nós é nos tornarmos mais humanos, é nos tornarmos mais fraternos. Essa é um dos pilares da reforma íntima, esse é um dos pilares também da psicoterapia. Mas a gente vai mais além, a gente vai no específico. Então, uma das ferramentas da psicoterapia reencarnacionista, além das técnicas de fala, de conversação, é a investigação do inconsciente, que é uma expansão da terapia de vidas passadas. Por quê? Quando a gente utiliza a técnica de investigação do inconsciente, a própria pessoa que deita para isso consegue ver, constatar ela mesma para onde que ela vai depois do que a gente pode chamar de desencarne, né, da desativação desse corpo. Vai para onde? O que ela faz lá? Como é que ela planeja esta próxima encarnação? Como que é feita a organização da vida? A vida familiar, a vida social, tudo isso a própria pessoa vai poder constatar, ela vai poder ver. Então, psicoterapia reencarnacionista é uma terapia, primeiramente, para reforma íntima, é para identificação de propósito encarnatório, ela pode ser utilizada também como autoconhecimento. Autoconhecimento, eu ia te perguntar. Autoconhecimento por quê? Porque eu começo a ver o meu histórico milenar de outras vidas, de outras existências, de outras passagens aqui pela Terra. Então eu vou vendo o meu tipo de personalidade. Então por que a gente diz que é uma nova psicologia? Porque a psicologia atual trabalha do útero para cá, do ventre materno até agora. Então o problema tem que estar ali num desse momento. Então, seja lá culpa muito a mãe, né? Porque, enfim, o bebê fica ali dentro, então a mãe é muito, digamos assim, culpabilizada por diversos traumas, né? Então a psicologia vem daqui para cá, né? Onde a pessoa nasce como uma tábua rasa, em branco, e a partir daí ela vai adquirindo
conhecimento, vivências, traumas ou não, né? Sim. Então, nós dizemos o quê? Que nós já trazemos uma personalidade. Nós já viemos de outras vidas com uma personalidade X, um padrão de personalidade. É óbvio que aqui no meio do contexto familiar e social onde eu estou, eu vou adquirir também um pouco daquilo. Sim, né? mas parte vem de outras. Vem de lá. Então, é óbvio que o cuidado que a mãe vai ter para com o bebê vai influenciar. Mais atenção, menos atenção, negligência, sem afeto, com afeto, tudo isso influencia. Mas um cerne da personalidade, um viés, a gente chama de personalidade congênita, a gente traz. Então, assim, ó, o nosso tempo não comporta isso, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, bebês, né? Ou crianças, gêmeos. Sim. Gêmeos completos, vamos dizer assim, Sim. né? E dali a pouco eles usam, dado a mesma roupa, a mesma atenção para os dois, a mesma criação, ou a tentativa da mesma criação Sim. para os dois, né? A mesma alimentação, a mesma escola, os mesmos brinquedos, jogos, ou seja, o estímulo para o desenvolvimento cognitivo é o mesmo, o estímulo para o afeto é o mesmo, mas eles são diferentes. Dali a pouco um é um pouquinho mais tímido, né, mais centrado ali em alguns brinquedinhos, o outro é extrovertido, é mais briguento, passa por cima do pequeno, ou enfim, do irmão, ou dos pequenos que estão em volta. Ou seja, Sim. tu já percebe desde pequeno uma personalidade diferente. Então, nós dizemos que nós trazemos essa personalidade de outras vidas. Então, Sim. nessa aqui a gente manifesta na infância o que nós já trouxemos. Então, esse é um dos aspectos da psicoterapia reencarnacionista. Essa expansão da psicologia. O outro aspecto que eu estava comentando, que é a expansão da TVP, que já existe há muitos anos, terapia de vidas passadas ou de vivências passadas, já existe há muitos anos. Pois é isso que eu ia te perguntar. A diferença entre a terapia de vidas passadas e a investigação do inconsciente que trata a psicoterapia reencarnacionista, Ricardo. Exatamente, porque veja, quando a gente traz essa ferramenta, investigação do inconsciente, ela já é uma expansão. Por quê? A TVP clássica, né, no seu surgimento, ela busca ir na origem de um determinado trauma ou na origem para descobrir um sintoma. Você apresenta um sintoma, por exemplo, uma fobia. Sim. Então você chega até o terapeuta de vidas passadas, olha, eu gostaria de saber de onde vem essa fobia, porque não me aconteceu nada aqui nessa vida. Nessa vida não aconteceu coisas... Não. E ele investiga ali com você não sofreu acidente, você não sofreu um assalto, não sofreu nada, tá tudo certo. Sim. E desenvolveu essa fobia de não conseguir ficar em lugar fechado. Então ele vai, através de métodos, né, de hipnose e tudo, vai voltar com você até o ponto onde originou. E lá então ele vai tentar descobrir onde é que foi, ressignificar aquele evento traumático para que ele alivie o teu inconsciente, para daí aliviar o teu consciente aqui e tirar o sintoma, desaparecer o sintoma. Sim. Essa é a clássica. Sim. Por que nós dizemos que nós vamos além? Porque dentro do processo, antigamente nós chamávamos de psicoterapia reencarnacionista e terapia de regressão. Sim. Hoje em dia expandiu, porque durante o processo... né? Mudou a nomenclatura porque mudou o foco. Sim. O que acontece? Dentro de um processo, daí agora eu vou trazer então para psicoterapia reencarnacionista o quê? Investigação do inconsciente. Então, dentro deste procedimento, dentro deste processo, acontece muito mais coisas do que eu só ir lá e ver o que o Luiz aconteceu com o Luiz para ver aquela fobia. Então, veja, o que acontece? A pessoa consegue ver uma vida que ela teve. Então, como que ela foi naquela vida? O que acontecia? Quais são os principais acontecimentos daquela vida? Para que serve isso, Ricardo? Serve para você ver se você está repetindo padrões de comportamento, de conduta lá de trás que você repete hoje. E aí vem a lei do karma, né, em cima da pessoa, seja com aspectos mais leves ou com aspectos mais pesados, né, para a pessoa ter os seus aprendizados. Então acontece isso. Acontece o momento de ir desligar ou tirar a sintonia daquela vivência passada também traumática que está influenciando na vida de hoje. Então também vamos lá, olhamos aquilo que está originando o sintoma físico ou comportamental aqui nesta vida, trocamos daquela sintonia,
E olha o que é interessante. Acontece o depois. Então, teve uma vida, teve um momento traumático, teve um desencarne, ela vai para o famoso plano espiritual, Sim, né, que sim. é tão falado. Então ela vê para onde que ela foi, o que que ela aprendeu lá, com quem que ela interagiu, se viu familiares, como que estavam, o que que ela aprendeu, porque no plano espiritual não é a pessoa ficar sentado nas nuvens, tocando flauta ou vendo arco-íris. Então tem muito trabalho que acontece lá também, né? Na verdade, a gente diz que a vida verdadeira está lá. Essa aqui é uma réplica, é uma cópia que a gente está para os aprendizados. Sim. Então a pessoa vai para lá e ela consegue relembrar o que que ela planejou para essa vida. Então tem irmãos mais velhos, ou também chamados de mentores espirituais, né, que estão lá nos orientando, nos orientam. Então, a preciosidade é, Luiz, lembrar qual foi a orientação que você recebeu, que eu recebi, para vir para esta encarnação aqui agora, porque a gente vem para cá e a gente esquece. Então, além destas que eu comentei, outra coisa fascinante da psicoterapia reencarnacionista é possibilitar que a gente lembre o que que a gente planejou para essa encarnação, que a gente lembre o que que a gente veio fazer. Porque a famosa lei do esquecimento, ela é muito sábia, necessária, porque não daríamos conta de ver tudo o que a gente já fez, seja de bom ou de ruim, enfim, não daríamos conta, esse cérebro físico não comportaria. Então, com esse método gradual, amoroso, ético, acolhedor, a gente vai resgatando essas informações. Então, mais ou menos, não sei se ficou claro o que seria a psicoterapia Ricardo, reencarnacionista. todas as pessoas conseguem fazer essa regressão? Ou tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, outras menos? Como é que funciona isso no tratamento? E o número de sessões para se chegar a uma conclusão, a uma definição dos traumas? Essa é uma pergunta interessante também, porque às vezes as pessoas dizem, eu não acredito. Pois é, e já te Né? perguntar isso, quem não acredita na reencarnação, pode ser tratado? Ah, ótimo, porque veja, essa terapia ela não está atrelada a uma doutrina, a uma religião, né? Ela simplesmente ajuda a lembrar do inconsciente da pessoa as vivências que ela teve. Então, não importa se a pessoa que vem até mim tem uma religião, Sim. específica, não importa. Ou também não importa se ela não tem, ou se ela é, digamos, ateia, agnóstica, alguma coisa assim, não importa. Sim, sim. Por quê? Porque vai estar na memória da pessoa, na memória integral, na memória do espírito, né, no inconsciente. Sim. Então, aquelas vivências que a pessoa teve, vai ser resgatado e vai vir. Então, a pessoa vê, a pessoa sente, a pessoa... Ok, agora... qualquer pessoa pode receber um tratamento com psicoterapia reencarnacionista? A resposta é sim, porque nós temos dois aspectos. O aspecto a psicoterapia propriamente dito, que é a fala, que é um reeducar do ser humano com a teoria reencarnacionista desta escola. Este reeducar passa pela reforma íntima, este reeducar ajuda-nos a lembrar que somos um espírito, ajuda-nos a identificar aonde eu tenho que colocar minha atenção, minha energia, identificar o que é ilusório, o que é real, o que é transitório, é dessa matéria, né? E o que eu vou levar comigo depois. Ela ajuda-nos a despertar a humanidade, a enxergar no outro o irmão que ele é meu. A irmandade que todos somos. Então ela ajuda, ela tem um fim que é eliminar com a separatividade, é eliminar com as guerras, é eliminar aquela questão egóica do isso é meu e sou eu e você sabe com quem você está falando e aquela coisa toda. Não, nós temos o aspecto que é ajudar a pessoa a entender quando que ela está se manifestando pela versão espírito, que nós chamamos, que é a nossa versão iluminada, e pela versão do ego, né, egóica, né, o ego
infantil, né? Ou adolescente, ou adulto. Então, ajuda a pessoa a ir amadurecendo este ego. Nosso objetivo não é eliminar o ego, é amadurecê-lo, é fundi-lo com a essência que nós somos. Então, esse é o objetivo. Então, um dos aspectos da psicoterapia é o aspecto prático da fala, o reeducar esse ser humano. O tratamento ele não é só a regressão, né, Ricardo? Exato. Ele tem a conversação, atendimento normal. Exato. Por que eu disse dois aspectos? Porque um é justamente esse do tratamento, é o aspecto da fala. É te ajudar a entender por que diversos situações do dia a dia começam a se repetir. Por que a vida te apresenta determinados contextos de uma vez? De novo essa situação. De novo a mesma coisa. Mas eu achei que estava resolvido, mas de novo a mesma... Sabe? Por que isso tem acontecido? A gente atrai isso, de certa forma. Exato. Então a gente ajuda a pessoa a entender por quê que ela não está aprendendo o que precisa aprender, por que ela não está passando pelaquele degrau que ela precisava já ter passado. Então a vida vem amorosamente. Lógico que para algumas pessoas receber o amor é difícil, ela não entende, ela precisa de que a vida seja um pouco mais dura, né? Então aí vem o sofrimento, né? É o livre-arbítrio do evoluir pela dor ou pelo amor. Então a psicoterapia reencarnacionista, um dos aspectos dela é ajudar a pessoa a evoluir pelo amor e não precisar ficar na dor, porque não se evolui na tristeza, pagando pecado, na infelicidade. Não se evolui. A vida não precisa ser sofrimento, né? Beleza, esse é um aspecto. E aí o outro aspecto que é o da investigação do inconsciente. Então veja, Luiz, existem pessoas às vezes que o nosso método não tem hipnose, então não vou te fazer dormir, não vou te fazer ficar inconsciente, eu não vou te fazer diminuir a tua lucidez. Na verdade, o objetivo é aumentar a lucidez. Então tem algumas pessoas que no início, nas primeiras vezes que deita para o processo de investigação, ela não consegue deixar fluir do seu inconsciente aquelas lembranças. Sim, acessar o que realmente está acontecendo. Então ela pode se aproveitar sim da primeira parte, que seria a fala, mas não vai conseguir, nas primeiras tentativas, se aproveitar da lembrança que ela mesma enxerga lá, que ela mesma vai ver lá. É isso que eu ia te perguntar. O que a pessoa pode visualizar, ou vivenciar, ou ver exatamente nessa regressão? E é possível que a pessoa sinta ou traga para a consciência coisas que ela não gostaria de ter visto? É muito interessante também essa pergunta, porque algumas pessoas às vezes dizem, Ricardo, mas tem perigo de eu não voltar de uma regressão? Então. Ok, é uma pergunta ok para quem não conhece. Exatamente, poxa, tu vai fazer uma vivência passada, tu vai visitar uma vida passada. Puxa, e se eu não volto? Né? Então veja, Luiz, na verdade, não tem perigo de você não voltar, porque você não vai para lugar nenhum. Você vai estar ali o tempo inteiro. Continua lúcido, ali, acordado. Né? Então, na verdade, ele é um revisitar, mas é o estímulo da memória que é feito. Então não tem perigo de você não voltar, porque você não foi. Você vai estar ali. Entende? Então, assim, com cada pessoa acontece algo específico. Pode ter aquela pessoa que vai ver tudo, porque a gente vai ficar lá deitado. A gente deita, fecha o olho, faz uma respiração, tem um mantra que a gente chama, que é para ajudar o relaxamento e tal. Tem pessoas que vão enxergar com muitos detalhes. Tem pessoas que vão mais sentir. Tem pessoas que vai ser mais assim, olha, parece que tem tal coisa. Sim, continua. Aí a gente dá aquele estímulo para a pessoa continuar a acreditar, confiar naquela percepção. E aí ela vai discorrendo. Então ela vai narrando ou as cenas ou a vivência que ela vai estar tendo. Tem pessoas que enxergam na terceira pessoa, ou seja, ela vai dizer, olha, estou vendo uma pessoa que está atravessando um rio. Esta pessoa olha para o outro lado e tem outras pessoas lá. E aí ela começa a atravessar o rio. Esse é um aspecto. Sim. Outro aspecto, a pessoa vai dizer, olha, eu acho que sou eu. Não, sou eu estou aqui na frente de um rio. Agora eu começo a passar esse rio. Eu estou com muito medo de passar esse rio. Mas eu estou passando assim mesmo porque estão me esperando lá do outro lado. E vai narrando. Né?
Então, assim, o que a pessoa vê, o que a pessoa relata, vai muito de acordo também com a personalidade que ela tem. Se ela é uma pessoa que fala bastante, quando ela deitar ali, ela vai falar bastante. Ela vai falar mais. Se ela fala pouco, ela vai falar pouco. Se no dia a dia ela é uma pessoa que gosta dos detalhes, de prestar atenção nas coisas, a investigação do inconsciente ou a regressão dela vai ser mais cheia de detalhes. Sim. Então, isso tudo acontece. Agora, só para concluir a parte, a pessoa que não conseguiu ter a regressão, porque veja, esse é um método amoroso, Sim. Esse é um método ético, respeitando a lei do esquecimento, respeitando os limites que a pessoa tem. É isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, mas assim, a pessoa quer e na hora não consegue. Isso aí vem da resistência da pessoa ou tem a ver com o processo em si? Por este método justamente ser isso tudo que eu comentei, de não ser forçado. Sim, sim. Então ele é um convite para a pessoa vir para esse processo terapêutico, se olhar, sim, se entender e buscar os movimentos necessários para a sua evolução. Ele é um convite, então ele não é forçado. Ele não é, Luiz, deita, fecha o olho, agora você vai voltar aos 5 anos, aos 7 anos, Sim. agora vamos lá, 1, 2, 3. A hipnose é meio assim, né? É Isso. diferente um pouco. Então esse método não. Então veja, acontece sim, às vezes, da pessoa querer, não, mas Ricardo, eu queria muito ver, né? Então, a gente começa, com o tempo, trabalhar com a pessoa a questão do quanto ela criou expectativas, né, para que acontecesse determinada situação ali, e aí não acontece bem como ela queria. Tem uma questão da entrega, né, o quanto a pessoa se entrega realmente, confia para o processo, deixa fluir, né? O processo assim de às vezes ter muito controle na vida do dia a dia. Sim. Se a pessoa tem muito controle, o inconsciente dela está programado assim, também, da personalidade. Né? Então tem vai ser comando difícil. sobre tudo, aí tu vai tentar ali e não vai relaxar. Tu não vai conseguir. O teu racional quer. Não, Ricardo, eu quero. O que precisa fazer que eu faço porque eu quero. Tá. Já mostra que a pessoa está no controle até disso, quando ela diz isso, tu entende? Então, assim, o que a gente faz nesses casos? 2 situações. Porque assim, a maioria das pessoas, Luiz, quando ela deita para o processo, vai fluir automaticamente, tudo acontece. Naturalmente. Agora, essas pessoas, que é um número pequeno, que às vezes quando deita e o processo não acontece, tem 2 situações. Situação 1 é levar esta pessoa mais vezes deitar para o processo de investigação. Então, com o tempo, ela vai confiando, ela vai relaxando, ela vai saindo do controle, vai se soltando e o processo vai acontecer. Vai acontecer. Situação 1, quando a pessoa tem tempo para isso. Ricardo, olha, eu quero trabalhar o meu autoconhecimento, saber porque eu estou aqui, tenho tempo, tenho disponibilidade, não tem nenhuma urgência, meu financeiro está ok, vamos lá. Então a gente vai indo gradual. Tem um número de sessões assim, Ricardo? Ou cada pessoa é muito peculiar isso? Para o resultado, assim. Aí é que tá, porque depende o resultado. Aí, para concluir a outra, eu já te respondo essa. Naquelas 2 situações, uma é aquela ali, e a situação 2 é quando a pessoa não consegue, existe uma técnica, uma ferramenta dentro desse kit de ferramentas, vamos dizer assim, que a gente utiliza uma outra pessoa para deitar, para acessar as coisas da primeira que não estava conseguindo. Por que isso é importantíssimo? Porque às vezes essa pessoa não está conseguindo acessar, relaxar, descontrair, porque ela está ligada, ela está vivendo hoje uma vida que ela viveu lá atrás. Então ela está com aquele personagem vivendo o hoje e não consegue se desligar dele. Então o objetivo é a gente ir lá desligar dele para que eu viva melhor o hoje, despojado das presilhas daquele personagem, que às vezes não foi bom ou não estava num contexto bom e me prejudica aqui agora. Né? Então veja, quantas sessões é necessário? Depende. Depende o objetivo que a pessoa busca. Porque veja, às vezes a pessoa às vezes passa 40 anos estragando esta existência, pensando de uma determinada maneira, criando hábitos ruins, se apegando a tudo, não trabalha o desapego, não trabalha a fraternidade, não trabalha a amorosidade, a afetividade, não busca ser um cidadão melhor. Um cidadão, não estou falando nem
um ser humano. Uhum. E aí a vida começa a judiar essa pessoa, ela vai para terapia, seja qualquer profissional que ela busque, e ela quer resolver isso em menos de um ano. Solução rápida, né? Não existe. Pois é. Entende? 40 anos para estragar e aí tu quer corrigir, consertar ou melhorar em um ano, não dá, né? Mas veja, existe casos que se resolve com uma ou duas sessões de psicoterapia. Sim, Vou te dar um sim. caso. Uhum. Um mais recente, né, que aconteceu comigo. É uma jovem mulher desenvolveu fobia, pânico. Tá. Do nada, já casado, com filho, vida resolvida, tudo sentando. E do nada, segundo ela, não conseguia mais ficar dentro do carro com o vidro fechado, elevador nem pensar, acordava com pesadelos, como se estivesse a casa estourando e explodindo e tudo, né? Uhum. E começou a tomar medicação e aquilo não aliviava, ela só ficava mais, digamos, anestesiada, um pouco mais para poder dormir. Então tinha que tomar um remédio para dormir. Depois, quando acordava, tomava outro para acordar, porque aquele outro lá era muito forte para dormir. Sim. Ok. Levamos, né, fiz uma sessão, 2 de psicoterapia para ajudar a ver se não tinha outros aspectos do dia a dia, dessa vida que pudesse estar influenciando, atrapalhando, né? Sim. E fomos para, então, investigação do inconsciente. E ali foi direto para uma vida onde era um soldado que estava numa guerra, num conflito, estavam sendo atacados, né? Ou seja, se estava numa posição onde estava sendo pressionado grandemente, né? E aí estourou uma granada, né? Uma mina perto, caiu no buraco, né? E morreu ali soterrado depois. Então, veja, aquele personagem lá, veja, nesta vida era uma mulher, lá mostrou um homem. Sim. Então, por isso que nessa vida aqui não consegui ficar em lugar fechado, porque morreu lá, estava acordado ainda, estava vivo quando foi soterrado. Sim. Né? Então, não conseguia ficar em lugar fechado. Acordava com estouros de madrugada, que era o quê? Era os tiros, eram as granadas, eram as bombas acontecendo. Então, na vida de hoje, numa situação lá, num conflito com uma pessoa próxima, se sentiu da mesma forma. Pressionada, injustiçada, como em vias de morte, porque estava para perder ali naquele contexto ali de separação e tal, ia perder muito, então se sentiu que, poxa, eu vou perder tudo isso, eu vou morrer, não vou ter vida, minha vida acaba. Sim. Então se ligou com aquele personagem lá, ou seja, com aquela vida que já teve. Então aqui passou a viver aquela vida. Então, no processo de investigação do inconsciente, fomos lá, enxergamos essa situação, passamos por ela, fizemos, ou seja, a troca de sintonia, fomos para o plano espiritual, o que aconteceu depois, né? Fomos lá para tratamento, muito importante, né? Então tem terapias que não levam a pessoa depois para tratamento para ficar bem. Ela só visita a situação conflituosa, problemática e volta para cá, né? Sim. Nós vamos além, nós vamos quando a pessoa está totalmente reestabelecida. Quando ela se sente muito bem, quando ela se sente ótima lá. E aí a gente volta para cá, né? Sim, entendo. Então, veja, este foi um caso, Luiz, que tiveram, então, 2 sessões e desapareceu o sintoma. Desapareceu o sintoma. Porque ela estava buscando, nesse momento de vida, curar ou limpar ou entender por que dessa fobia agora, né? Então, por isso que foi em 2. Mas tem casos, às vezes, para autoconhecimento, uma terapia, conflitos familiares, conflitos no trabalho. Então, às vezes, vai levar um pouco mais de tempo, porque a pessoa vai ter que rever, às vezes não está ligado a um fato traumático daí, mas vai estar ligado ao padrão de personalidade que a pessoa tem desde lá de trás. Desde muito tempo, né? Então, já aconteceu de pessoas virem querer saber um conflito com a mãe. Por que eu tenho esse conflito e a gente não se acerta e ela faz isso e aquilo para mim e não sei o quê? Fomos para a investigação e mostrou ela sendo arrogante, em várias vidas, sendo arrogante, prepotente, não ouve ninguém, não aceita opinião, tem que ser tudo do jeito dela. Sim. Entende? Então, não tem um desligamento para ser feito, mas sim um reeducar desta pessoa, deste espírito, para a convivência social,
para amorosidade, para afetividade, para abrir mão. Ricardo, depois que acontece a sessão, o processo ali, a pessoa se lembra de tudo que ela vivenciou enquanto estava na regressão? Acho que tu até já falaste sobre isso antes, né? Sim, a pessoa lembra. Então, como não vai ficar gatilhos para que a pessoa esqueça ou não lembre de alguma situação, ela vai levantar. Eu digo levantar porque a gente bota numa maca, Isso, relaxa bem, né, e tudo mais. Sim, sim. Ela vai lembrar de tudo que passou. Então, e é até muito importante que ela lembre. Na verdade, depois que ela levanta, que encerra o procedimento, nós retomamos passo a passo tudo que aconteceu para ela ajudá-la a lembrar, porque como fica num leve estado alterado de consciência, pode esquecer alguma coisinha. Alguma coisa. Então a gente ajuda a lembrar para que ela vá identificando padrões que já aconteciam lá, que acontece aqui. Personalidade que tinha lá, que estava tendo aqui. Desligamentos que teve lá, que vai desaparecer aqui, o sintoma. Então, a pessoa lembra e nós estimulamos que lembre ainda mais. Principalmente, Luiz, aqueles momentos de conversa com o mentor. Aqueles momentos que ela está lá no plano espiritual e programou a próxima existência e recebeu orientações. Essas orientações é que são preciosas para a vida de hoje. Sim. Então isso a gente dá muito valor e muita atenção para esses momentos aí. É o que a gente mais estuda, são os momentos das orientações para esta vida. Ricardo, a gente vem com uma missão, né, para o plano terreno, né? Mas às vezes o livre-arbítrio faz com que a pessoa desvirtua, né? É por aí? É bem por aí. Então... E a reforma íntima que tu falaste antes, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre esse termo que tu usaste, a reforma íntima. Sim. Nós viemos, sim, com um propósito, com uma missão, né? Veja, ninguém vem para essa existência com o propósito de comprar apartamento, comprar carro, ter casas e tudo mais. Ninguém vem com esse propósito. Esse pode ser um objetivo humano desta personalidade aqui, minha, que quer comprar uma casa. E não tem problema nenhum tu comprar o teu carro, tua casa, trocar de apartamento. Tudo bem, né? Tá tudo certo. Né? Mas ninguém vem com esse propósito, em termos assim, propósito encarnatório, missão de alma, motivo de estar aqui encarnado. Ninguém vem com isso. Sim. Isso é secundário porque eu não levo depois. Sim, eu não levo. Então, às vezes as pessoas passam 60 anos para adquirir um apartamento, uma casa, etc. Fica doente a partir desse todo esse tempo dedicado só ao ter. Não cuida da pessoa, só quer. E não leva. Exato. E aí depois, Luiz, acontece o que os movimentos espiritualistas já entendem, que fica obsidiando aquela casa lá onde morou, porque daí não estão usando como a pessoa queria. Desapega. Né? Não desapega, porque nós desencarnamos, nós continuamos vivos. Tá. Então, as famosas almas penadas que ficam aí assombrando algumas casas, às vezes, nada mais são que o antigo proprietário que era muito apegado e que continua ali. Tá? Mas veja, a reforma íntima. Né? Nós viemos, é aquilo que eu comentei lá no início, né? Nós viemos justamente para fazer isso. A reforma íntima é antigo já esse termo, né? Se melhorar, nos tornar nossa melhor versão, nos tornar, a filosofia já trazia isso como despertar a humanidade do ser humano, né? Então é nos tornarmos melhores. Então, a psicoterapia reencarnacionista é para ajudar principalmente a reforma íntima. Não é para ver quem que eu fui numa vida passada, o que Só eu por fiz, curiosidade, né, Ricardo? Por curiosidade, não é isso o objetivo, né? É para justamente eu aproveitar esta encarnação de forma evolutiva. Sim. Então o objetivo da reforma íntima, esse melhorar, me tornar a minha melhor versão, é isso. É despertar todos os atributos ou as virtudes elevadas, iluminadas, que um ser humano pode ter. É ajudar a pessoa a despertar,
para o que acontece depois. É ajudar a pessoa a despertar para o que realmente tem valor aqui e agora. É nos ajudarmos a sermos mais humanos por este viés. Sim, Né? Então, muito da psicoterapia reencarnacionista já é falado. Por exemplo, no Oriente, há milênios, né, que são os vários corpos que nós temos. Né? Que esse aqui, o corpo físico, é o primeiro a ser descartado quando a gente começa o processo de voltar para casa, que é o plano espiritual. Então, a gente começa a entender isso. A tendência é eliminar o medo da morte, por exemplo. Sim. Porque eu vou ver o que acontece comigo. Poxa, descartei aqui esse corpo físico. Então, o que aconteceu depois? Para onde é que fui? Sou acolhido? Por quem que eu sou acolhido? Para onde que eu vou? Tem tratamento? Em que casos acontece o tratamento? Etc, etc. E por aí vai. Então, se elimina o medo da morte. O apego, desapego. A gente trabalha muito o desapego, porque nós somos mais do que o material, né? Então, assim, a gente vai buscando despertar para o que realmente tem valor, valorizar o que tem valor. Ricardo, sobre a perda, né? O ser humano ele não sabe lidar muito bem com a perda, né? De pessoas que gosta, de familiares, enfim, que vão embora mais cedo. Então, o que tu tem a dizer sobre esse aspecto, assim, relacionado à terapia? Ela ajuda também pessoas a entenderem isso. Ela ajuda muito. Eu preciso fazer um parênteses assim, Luiz. Sim. Ajuda a entender, ajuda. Mas também respeita o luto das pessoas, respeita o tempo. Então, ela não é impositiva. E ela também não é o suprassumo da resolução dos problemas num passe de mágica. Entendo, sim. Então, é necessário ter um esforço por parte da pessoa. Né? Mas veja, a pessoa começa a perceber, porque aqui no Ocidente, onde nós estamos, né, com o advento de algumas doutrinas, filosofias, né, escolas iniciáticas, que começou a se falar sobre vários corpos, sobre reencarnação, sobre eu não sou a matéria, sobre nada é meu, né? O meu carro não é meu. Se eu desencarnar amanhã, ele vai ficar aí e acabou. Então ele não é meu, então é um apego. Então, por isso que eu preciso trabalhar o apego ou desenvolver o desapego sadio. Não é o se despojar de tudo e ficar na miséria. Ficar insensível, de repente, a determinada situação. Seja insensível ou na miséria. Não, os bens materiais eu não preciso mais, larga tudo e vai viver na rua. Não é esse o objetivo, né? Sim. Mas ok, cada pessoa trabalha de uma forma com aquele luto ou com a perda, né? Pode ser a perda de um familiar, né, que faz a passagem, faz o desencarne. Então a pessoa vai entender que, na verdade, este familiar não era sua propriedade, ele é um espírito, companheiro de jornada, que passou um tempo conosco, seja como pai, seja como mãe, ou seja como filho, para aprender conosco, ou para nos orientar, e precisou voltar para casa, de verdade. Sim. Aonde lá tem dezenas de outros espíritos familiares que amam muito aquele ser, que estão esperando também. Então, às vezes, é egoísmo eu querer que você fique comigo pro resto da vida e sempre nunca se vá, Luiz, porque eu te amo e você me ama e você tem que ficar aqui. Sim. É egoísmo meu. Então, a gente ajuda a entender essa pessoa que está apegada, a entender. Ou, se encontrar consigo mesmo para viver plenamente, sem achar que precisa do outro para viver. Porque às vezes a pessoa está tão perdida de si mesmo que se ela não tem outras pessoas por perto, ela acha que ela está sozinha, que ela está abandonada, que ela não tem valor nenhum. Mas ela não está se valorizando. Então a gente ajuda a pessoa a entender que ao passo que ela se valoriza, ao passo que ela se encontra consigo mesma, com a sua essência verdadeira, com a sua grandeza verdadeira, ela não precisa do outro. Ela vai estar bem acompanhada, ela vai gostar da sua companhia, não vai se sentir só.
Uma Sim. coisa é solidão, outra coisa é solitude. Então eu posso estar sozinho, mas me sentindo bem. Sim. Então, às vezes, o apego faz com que a pessoa... Na verdade, o apego é uma consequência da pessoa esquecer de si mesma, ou não, nem ter aprendido a se olhar. Então ela acha, inconscientemente, então ela acha que precisa ter gente perto. Ela precisa, então ela faz de tudo para que pessoas gostem dela, ela faz de tudo para que pessoas estejam sempre perto para que ela não fique sozinha. Se ela fica sozinha, o mundo acaba, ela está abandonada, ela não sabe o que fazer e dá aquele desespero. É porque ela está sozinha de si mesma. Então esse processo é ajudar ela a encontrar-se consigo mesmo, com a sua versão espírito. Porque veja, nós trabalhamos na psicoterapia reencarnacionista, a versão persona. A versão persona é essa versão egóica, né? Do eu quero, é meu. Eu posso, eu que sei. É eu que sei. Você não sabe com quem você está falando. Eu preciso disso, eu vou morrer se não tiver aquilo, e etc, etc, etc. Tenho que estar na frente dos outros, tenho que estar por cima, tenho que aparecer mais, tenho que ser bem-quisto, tenho que... Versão persona, versão do ego, versão ilusória. Tá. Com a versão espírito, que são os atributos mais iluminados da nossa essência. Né? É aquela versão, literalmente, dos iluminados, dos grandes mestres de sabedoria, que todos nós temos dentro de nós. Então é buscar recordar e resgatar esses atributos iluminados e iluminativos que nós temos. Né? Para daí, para quê? Para justamente ir evoluindo esse ego, amadurecendo, ele vai passar por um ego infantil, adolescente, adulto, até chegar num ego ancião, que aí vão ser manifestados por mim enquanto padrão, porque todos nós oscilamos, né? Em comportamentos. É possível que tenha uma pessoa com a idade avançada que tenha o ego infantil, o adolescente? Ótima pergunta, ótima pergunta. Consigo emendar com ou o que eu estava... vice-versa, né, Ricardo? Consigo emendar aqui com o meu raciocínio. Muito boa essa pergunta. Veja, então esse ego vai amadurecendo. O que tem idade cronológica é o corpo físico. Nosso espírito não tem idade. Então veja, a gente busca então elevar ou amadurecer esse ego para chegar a um ego ancião. Maravilha? Não, porque nós não eliminamos, né? A gente amadurece ele. Por este viés, por esta escola. Sim, sim. Muito bem. Como o que tem idade é o corpo físico, e não a alma, e não o espírito, sim, é possível ter um idoso, chamado de idoso, de 65 anos, 67, 70, se comportando como uma criança às vezes, se comportando às vezes como um adolescente, com birra, com chantagem emocional, com alfinetado o tempo inteiro, com egoísmo, com rancor, sendo o ranzinza, né? Popularmente o pessoal fala, você vai ser um velho ou você vai ser um idoso? Né? O velho é aquele, né, então, briguento, egoísta, né? Que também não respeita, também fura fila, também é grosseiro. Então é possível, não teve um ego amadurecido. Então a idade física não é o importante. Da mesma forma que às vezes você vê crianças, hoje em dia é comum, né? Agora, com o advento aí da internet e dos aplicativos, né? Que um vídeo aqui dissemina no mundo inteiro em poucas horas. A gente vê aí às vezes criança com umas falas tão madura, tão adulta, tão iluminada, que a gente se impressiona. Aonde deveria ser comum, a gente fica impressionado que aquela criança de 7 anos, às vezes está com uma fala de tão amorosidade, tão fraternidade para com o outro, que a gente fica impressionado. E o grande detalhe é que a psicoterapia reencarnacionista busca ajudar as pessoas a não apagarem daquela criança esse aspecto iluminado ou maduro do seu espírito, deixar que aflore. Porque senão daqui a pouco esse ser humano que vem com essas características de tentar ser mais maduro e mais fraterno aqui, ela é totalmente engolido pela sociedade onde ele está, pelo contexto, pelo grupo familiar e tudo mais.
E aí me remete também a uma colocação tua lá do início, o seguinte, a pessoa às vezes vem com uma missão, né? Todos nós viemos com uma missão. Alguns com uma missão um pouquinho maior, outros uma missão um pouco mais tímida e tudo, né? Dentro do processo de se melhorar. Mas quando às vezes a pessoa começa a se desviar da missão, começa o quê? O que nós chamamos de crise existencial. Pode dar melancolia, ansiedade, por eu estar fora do meu propósito. Fora do foco, né? Fora do foco, fora do propósito do que eu vim fazer. Então não tem como a minha alma se materializar na minha frente e dizer, ô, acorda aí, você está fora do que não foi combinado. Não é assim que eu quero. Né? Então veja, ela faz o quê? São uma das formas de a gente tentar despertar que a gente está fora. Então vem esses sintomas, né, de melancolia, às vezes depressão, sentimento de vazio existencial, as crises existenciais. Então esse processo, na verdade, em vez de a pessoa... Olha só, aqui, ainda bem que nós estamos despertando, né? Porque veja, a pessoa ainda que não entende, começa a ter esses sintomas, corre para um médico, para uma farmácia, toma uma medicaçãozinho para anestesiar. Então, ou seja, ela apaga ou ela embota aquele sintoma, né? Que na verdade ele era um sinal positivo de alma em muitos casos, tá? Não estou dizendo que não exista o processo neuroquímico, orgânico e etc. Mas, na maioria dos casos, é a alma pedindo atenção para algo que precisa ser feito. Então, em vez de buscar o porquê do meu vazio existencial, como que eu posso preencher-me de mim mesmo, preencher-me do meu propósito, a pessoa vai para a medicação ou vai para o externo, preencher-se de coisas do externo que não vai levar junto depois. Então, aí às vezes tem as fugas dos jovens, né, para as drogas, adultos também, ou pornografia, ou separações, ou brigas familiares, por não encontrar o seu propósito, não aproveitar dessa vida de forma evolutiva. Ricardo, é possível que numa reencarnação repitam-se núcleos familiares, pessoas que eram próximas em outra vida voltem para uma vida nova também juntos? É comum, é bem comum. Sim. Por que acontece essa reaproximação desses espíritos? São espíritos afins. Porque nós vou abreviar por PR, tá? Psicoterapia reencarnacionista. Nós da PR buscamos eliminar os rótulos, né? Então a gente vai no espírito. Então, esse espírito que hoje é pai, ele já pode ter sido filho, irmão, esposa. A gente troca de papéis de acordo com a necessidade do meu espírito. Isso acontece por causa dos resgates que temos. Os famosos resgate kármico que existe por aí. Sim. Então veja, só que resgate kármico ele está mais associado a aspectos ruins, né, conflitantes. Quando eu não me dou bem com aquela pessoa, com aquele primo, com aquele pai, com aquela mãe, então eu chamo de resgate kármico. Então tem que resgatar, ou seja, resgatar o quê? Os laços de amor, os laços de afetividade, laços de compreensão. Mas veja, num núcleo familiar não existe só resgate. Existe também os espíritos que se atraem por afinidades de amor, de compreensão, né? Porque gostam de estar perto, gostam da sua convivência. Então não é só o resgate. Não é só inimigos famosos, né, que dizem, inimigos de outras vidas agora precisam nascer junto num contexto familiar para ter esse resgate, para se harmonizar. Ok, é isso, mas é que ele é um pouco mais complexo. Sim. Só que assim, a grosso modo, falando aqui porque nós não temos tempo, veja, de certa forma é isso aí. Pessoas que
foram às vezes grandes inimigos e tal, utilizavam-se de outras pessoas para se atacar, para se matar, etc. Uma desavença muito grande. E agora, para poder seguir a sua jornada evolutiva, não pode deixar o rabo preso, né? Tem que estar limpando a sua estrada. Então, concorda em nascer perto de outras pessoas para justamente despertar o amor. Sim. Então, veja, é fácil. Se o meu inimigo fosse o meu colega de trabalho, eu troco de trabalho. Dane-se esse emprego, esse colega, eu vou para outro. Então, seria muito fácil, né? Um vizinho vendo a minha casa, ou bota um muro maior, fica lá o vizinho. Mas o que a sabedoria divina faz? Coloca no mesma família, que é muito mais difícil de você se afastar. Sim, sim, tem que encarar os problemas, né? Você tem que encarar. Você pode até se mudar, mora longe, mas está no sangue. É teu familiar, não tem escapatória. Em algum momento você vai ter que se dar de encontro. Se você não fizer, você entra em melancolia. Teu espírito, a tua alma sente aquilo e pede aquele resgate que foi combinado previamente. Então não tem escapatória. A lei da vida, a lei da evolução, é buscar a amorosidade, é buscar se tornar um ser humano melhor, mais fraterno, não tem escapatória. Ricardo, tu é membro da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ministrante de cursos, né? Então, como se tornar um psicoterapeuta? Qualquer pessoa pode fazer o curso? É necessário que tenha pré-requisitos? Como é que funciona? Bem lembrado, porque esta psicoterapia ela está amparada pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a BPR. Sim, sim. Né? E ao qual eu sou um dos 36 ministrantes do Brasil atualmente, onde temos cursos de formação. Inclusive aqui, né, em São Luís, amanhã, né, vai ter uma formatura da primeira turma de psicoterapia reencarnacionista. Né? Então é um grupo de pessoas que passou aí 24 meses estudando, tendo as suas experiências de regressão, experiências de investigação do inconsciente, experiência de reforma íntima na prática, né? O curso vai estar se formando. 24 meses, né, Ricardo? Ele varia entre 24 meses ou 18 meses, conforme o tamanho da turma. Porque como ele é um curso que tem a parte teórica, tem bastante teoria, e tem também bastante prática. Então todos os alunos deitam para suas investigações, deitam para o seu autoconhecimento, acompanham as investigações dos colegas, aí vão para a primeira parte é mais eu comigo mesmo, aprender como eu aplico em mim, Sim. para a segunda parte, aonde é que eu vou treinar com um colega, desenvolver as habilidades de ser terapeuta com um colega. Não é necessário que a pessoa que faça o curso se torne um psicoterapeuta, né? Ela pode fazer para autoconhecimento mesmo. Essa é a parte fascinante, porque não é obrigatório depois se tornar psicoterapeuta. A pessoa pode fazer para si, para o seu conhecimento. Sim. Veja, eu tive alunos com 60 e pouquinhos anos agora, se aposentando, sem saber o que fazer da vida. Sim. Anos atrás, se aposentar era o fim da vida. Se aposentar com 60 e poucos anos, olha, naquele linguajar comum, o pé na cova, a pessoa não tinha o que fazer. Hoje, 60 e poucos anos, a pessoa está na metade de uma existência, porque hoje estão se vivendo há 90 anos aos montes. Exato. A longevidade está aumentando. Então, veja, cumpriu suas questões sociais da aposentadoria, você tem mais 40, 50 anos, às vezes, pela frente, que você pode fazer tanta coisa. Então teve pessoas que chegaram ali para autoconhecimento com essa idade e descobriram, meu Deus, eu posso ajudar outras pessoas com essa ferramenta. E aí decidiram, não, eu vou atender, ou eu vou me abrir para levar essa terapia para as pessoas. Então veja, aquele que quer ser uma profissão diferenciada, de cunho espiritual, de valores elevados, vai encontrar. Aquele que quer para autoconhecimento, vai encontrar. Então ela pode ser também uma filosofia de vida. Sim. Ricardo, deixa o teu Instagram, teu contato nas redes sociais para o pessoal que tiver interesse. Depois nós vamos disponibilizar também
os caracteres com o teu telefone, né, no vídeo. Mas eu gostaria que tu deixasse teu Instagram para o pessoal. Ótimo. Ricardo, underline, que é aquele tracinho de baixo, Ortiz, O-R-T-I-Z, underline, Polis, P-O, 2 L's e S. Ricardo Ortiz Polis. Sim, então a pessoa que estiver interessada em cursos também é só entrar em contato contigo e fazer. Então, estou trazendo aqui para as missões, né, essa formação. Né? Aqui então já vão ter pessoas que vocês podem buscar atendimento também, quem tiver interesse, tanto em fazer o curso, trazer para a sua vida estes princípios, né, mais elevados, desvinculados de religiosidade, né, ou de uma religião específica, ela acolhe qualquer pessoa, ou buscar um atendimento, né? A gente consegue aqui também. Então, Luiz, as pessoas que podem fazer são qualquer pessoa que sinta o chamado. Então, vai poder buscar aqui, né, na cidade. Inclusive, essa turma que está se formando, né, são 11 pessoas. Uma delas é você, né, que está aí concluindo essa formação muito bonita. Sim. Né? A gente Foi um aprendizado muito grande. Como eu te disse também, ainda temos que estudar, aprender muito, mas, olha, eu digo assim que todas as pessoas teriam que fazer esse curso, porque é extremamente interessante o tema, desmistifica muitas coisas e a gente passa a ver a vida com outro ângulo, né? Com muito mais amor, com muito mais caridades, enfim. Mas, Ricardo, assim, nós agradecemos de coração mesmo a tua participação aqui na TV daqui e deixamos aí o microfone aberto para as tuas considerações, tá? Te parabenizo, a TV daqui também te parabeniza por esse teu desprendimento, por a tua dedicação de vir de Passo Fundo, ministrar cursos aqui, né? E que sempre estaremos de portas abertas para ti. Obrigado. Realmente, né? São 4 horas de viagem, né? A gente fica na estrada, fica longe de casa, mas eu fui muito bem acolhido aqui. Olha, me surpreendi bastante com a cidade, com as pessoas, o acolhimento que eu tive foi realmente sem palavras, sabe? Então me sinto muito bem quando eu venho, por isso estou estimulado a trazer outras turmas, fazer outras turmas aqui. Porque realmente teve um atendimento tem essa possibilidade, muito né? bonito. De ter uma turma na sequência dessa aí que está se formando, né? Inclusive, já estou organizando outra turma para começar no final de maio. Então, ainda dá tempo. Não sei em que momento você vai estar vendo este vídeo, mas pode nos buscar, que a ideia é ter outras turmas. E agora, então, eu gostaria de dizer para você, se você que está num momento de vida, independente da idade física, com uma crise existencial, com um vazio existencial, uma falta de propósito, né? A vida sem sentido. Você que daqui a pouco gostaria de fazer mais da vida, você já adquiriu o seu carro, já tem a casa, já criou os filhos, já está se aposentando, vamos dizer assim, cumprindo o papel social, mas está com gás, está com força para fazer algo e não está encontrando, nos procure, venha até nós, seja para buscar uma conversa dentro dessa terapia, quanto fazer um curso desses. Eu tenho certeza que a tua alma vai voltar a brilhar. Este é apenas um dos muitos caminhos que existem. Eu não estou dizendo que ele é o melhor, mas ele é um bom caminho, um caminho seguro, um caminho amoroso, que acolhe a todos. Então, se você sente que faz sentido isso que eu conversei aqui, nos procure, venha conosco, reencontre essa família espiritual. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma vez agradecemos de coração mesmo a tua participação no nosso programa aqui. E, como disse antes, estamos sempre disponíveis para trazer sempre esclarecimentos relacionados a cursos, ao tema, né, que é psicoterapia reencarnacionista. Obrigadão de coração. A você, muito obrigado pela audiência e até a próxima.